O encontro do primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, com o presidente russo Vladimir Putin, em Moscou, provocou reações na Europa. Os dois líderes afirmam que não houve pedido de ajuda financeira. A viagem de Tsipras causou preocupação em governos da União Europeia. Eles temiam que a Grécia abandonasse as sanções impostas à Rússia por causa da crise ucraniana para conseguir ajuda financeira, ou que Tsipras usasse a viagem para pressionar a União Europeia a conceder novos pacotes de resgate à Grécia. Putin disse que Tsipras não pediu ajuda e que foram discutidos projetos de cooperação entre os dois países, como a construção de um oleoduto. O primeiro-ministro da Grécia afirmou que o país não é um pedinte que bate de porta em porta e que os problemas europeus devem ser resolvidos na Europa, mas lembrou que a Grécia tem o direito de procurar acordos com outros países e disse que não concorda com a lógica das sanções econômicas que podem causar o retorno da Guerra Fria entre o Ocidente e a Rússia. Vamos ao Rio de Janeiro para falar com Emir Sader. Emir, boa noite. Quais os efeitos práticos dessa visita de Tsipras à Rússia? Boa noite. Primeiro, tem um efeito político geral. Recordar para a União Europeia que o mundo nem começa na Europa, nem termina na Europa Ocidental. É possível estabelecer acordos com outras áreas e com outras potências, nesse caso, com a Rússia. Como não pediu recursos financeiros, o que pode haver é esse oleoduto que foi mencionado, que vai abastecer a própria Europa, passando pela Turquia, pode passar pela Grécia. Por outro lado, a própria Grécia, mesmo estando contra as punições feitas à Rússia, Tsipras reiterou, ela também foi vítima. A Rússia também deixou de comprar produtos agrícolas da Grécia, eventualmente poderia, com os países que estão tendo boas relações com a Rússia, entre eles a Hungria, e nesse caso a Grécia poderia ser inserida, podia deixar de sofrer esse boicote e retomar a venda de produtos agrícolas para a Rússia. Emir, amanhã vence uma parcela de 450 milhões de euros que a Grécia tem que pagar ao FMI. Como é que estão as negociações do governo grego com os credores? O importante é que as negociações continuam. Não houve nenhuma situação catastrófica, nem de um lado nem de outro. Difíceis porque as reformas que são pedidas à Grécia são reformas no sentido neoliberal. São contra-reformas, são reformas de ajuste fiscal. E as reformas que a Grécia oferece são de caráter social. Então há um pouco de diálogo de surdo aí, mas o importante é que está se tocando para frente. A Grécia vai ter que pagar para poder ter liberação de mais recursos, senão ela vai ficar com a economia praticamente parada. Mas as negociações estão avançando, embora não exista ainda uma base comum de resolução. E, Emir, a Grécia pede que a Alemanha pague bilhões de euros como compensação pela ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. É justa essa demanda? Bom, é impressionante como a Alemanha não se dá conta dos danos que ela causou, não só ao seu povo ou aqueles que foram remetidos para os campos de concentração de outros países, mas os danos que ela causou pelas destruições que ela propiciou. Houve reconhecimento lá atrás, só que os países europeus aceitaram de suspender o pagamento. Então, a Grécia tem necessidades agora, a Grécia não causou nenhum dano à Alemanha, ao contrário, foi vítima, ela tem o direito de ser ressarcida pelos danos que a Alemanha nazista causou na Grécia. Emir Sader, obrigado, uma boa noite.